Bom, quem já está ali falando em papai é ele, papai do ano, mais uma vez, né? Doutor Fernando Gomes, neurocirurgião, bem-vindo. Sempre um prazer te receber. Muito obrigado, Carol. E hoje, para falar de um assunto importantíssimo, muitas vezes você vem ao Você Bonita para a gente falar de assuntos aí, não digo distante só da questão da medicina mesmo, de doenças, mas você conta outras coisas ligadas à parte científica. Parte psicocomportamental, Exatamente, neurocientífica. Exatamente. Mas hoje o seu assunto ele é um pouco mais específico e é um assunto sério. A gente vai falar de dores de cabeça e vamos entender qual é aquela dor que pode ser um pouquinho mais preocupante. Vamos lá, doutor, por onde você quer começar aqui com a nossa dinâmica? Vamos nessa, Carol. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que existem classificações, uma classificação bem simples da dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma muito comum que vem junto com os pacientes que estão presentes no consultório. Sim. Existe uma divisão simples, tá? E a partir de então a gente trabalha no diagnóstico e depois no tratamento. Tá. Lembrando que o neurologista é o profissional mais habilitado para esse diagnóstico e tratamento. Então a gente fala em dor de cabeça ou cefaleia primária, a enxaqueca, cefaleia insalva, cefaleia tensional. Tá. E falamos em dor de cabeça ou cefaleia secundária, que é causada por algum problema de saúde em que eu consigo talvez até apontar com o dedo, como por exemplo um tumor cerebral, uma hidrocefalia, um aneurisma cerebral que rompe. Tá. Então eu gostaria primeiro de começar mostrando aqui para todo mundo, para a pessoa tentar identificar, porque é muito prevalente, se ela tem uma cefaleia primária e qual tipo seria relacionado principalmente à localização, Carol. Perfeito, vamos começar então. Eu adorei a nossa bonequinha aí, vamos lá. Então vamos lá, cefaleia tensional, tá? Ela é muito comum, ela pode surgir no final do dia, ela pode comprometer essa região anterior da testa, ela também pode pegar a parte posterior do pescoço, endurecer, a nuca, isso. E é muito comum. Ela é fácil, entre aspas, de tratar, muitas vezes vai demandar uma reeducação do estilo de vida e um analgésico. Normalmente ela aparece por causa do estresse, assim, de um cansaço, alguma coisa... Isso, ela pode ter correlação com o estresse, com a falta de sono, com a má alimentação, então períodos prolongados de jejum, ou então a pessoa vai e come muita fritura, muita gordura, muita proteína animal, isso demanda muita energia do aparelho digestivo, isso pode... refletir de alguma forma no corpo. E normalmente ela é localizada. Frontal, em peso ou na região posterior, no pescoço, podendo irradiar. Tá certo. Estou falando aqui de uma forma geral, tá? Geral. Bem comum. E vão chegar as perguntinhas e a gente retoma, então, cada uma delas. Um outro tipo de dor de cabeça muito comum é a enxaqueca. Nossa Senhora, incapacitante, socorro. Ou migrânia. Ela vai pegar a região temporal direita ou então do outro lado. Pode mudar de lado, geralmente é uma dor de cabeça que pulsa, então a pessoa tem a sensação de que o coração está batendo naquela região. Algumas pessoas têm o que a gente chama de áurea, então um cheiro, um gosto, ou principalmente alterações visuais luminosas, pontinhos que brilham ou pontinhos escuros. E ela dura geralmente 3, 4 horas até 3 dias aproximadamente. Tem gente que fala, Carol, que não suporta o som, não suporta a luz e às vezes não há o que faça que não melhore e por isso precisa ficar quieto no canto, dentro do seu quarto, deitadinho na cama, até essa crise passar. E não tem maquiagem também que disfarce o olho que fica caído. Enquanto você sente latejando essa parte aqui, né, doutor? Os olhos entregam que está num quadro. A pessoa não está bem, ela não fica bem, existe uma correlação com absenteísmo. A pessoa não quer faltar do trabalho, mas não consegue comparecer. Ou seja, não dá para conviver com um problema desse se você não estiver dentro de um processo de diagnóstico e tratamento. Tem uma outra cefaleia primária, que a gente chama cefaleia insalvas. Diferente da enxaqueca, ela comete principalmente a região do globo ocular, também direito ou esquerdo. Você imagina, é uma dor que fica atrás ou comprometendo o olho como um todo, sabe, Carol? Sim. O olho fica vermelho, pode lacrimejar. Ela dura um pouquinho menos, de meia hora, 2 horas, mas essas crises são muito intensas. Muitas vezes o tratamento na emergência é com oferecer oxigênio para esse indivíduo respirar e alguns medicamentos de uso controlado para você tirar da crise. Elas podem estar associadas, doutor? Vir aí de uma forma associada, começar com uma que é aquela de tensão que você comentou e de repente ele evoluir para uma enxaqueca? Pode acontecer, pode acontecer. Quando a gente fala cefaleia primária, é que a dor de cabeça em si, esses 3 exemplos que eu mostrei principalmente,
é a doença propriamente dita. Entendi. Entendeu? Não Agora, tem nada... não tem, eu faço um exame, eu faço uma tomografia, faço uma ressonância, que são exames de imagem para verificar dentro da caixa craniana e eu não encontro nada. Entendi. Então, assim, você faz o diagnóstico baseado no exame neurológico, na avaliação clínica e na história do paciente. Perfeito. Agora, existe a cefaleia secundária e aqui a gente abre um leque enorme de opções e possibilidades. Eu trouxe uma mais comum, você até conversou um pouquinho com a gente no começo, para descrever um exemplo e a gente vai falar de outros também. Sinusite. Sinusite. Sinusite, para quem não sabe, a gente tem os seios da face, por exemplo, aqui na região frontal, no maxilar, que são cavidades aeradas, que têm a necessidade de aquecer o ar, promover, de alguma forma, contato com o sistema imunológico, para que a gente possa, na verdade, viver e respirar bem. Se esse seio, ele inflama, na medicina a gente usa muito o latim, sinusite, ite sinal de inflamação, de infecção. Então, a pessoa vai ter uma dor de cabeça, por exemplo, aqui, ó. Nossa, aí mesmo. Então, pegou o seio frontal, dói essa região. Se apertar, você Geralmente a pessoa pode sentir o nariz entupido, tem a presença de coriza, de catarro mesmo, entendeu? Pode ter febre associado e é uma dor que é péssima, é uma dor horrível. A boa notícia é que, assim, você faz um tratamento adequado, vai lá, passa num clínico, num otorrino, laringologista, faz o diagnóstico, vai ter que tratar com antibiótico, se for uma sinusite bacteriana, e depois do tratamento a pessoa tem alívio completo dos sintomas. Então, uma dor de cabeça, Carol, secundária. Porque ela está associada à sinusite. Já tem perguntinhas do público, vou deixar um tempo aí para vocês no @VocêBonitaTV. Volto já, porque a gente ainda vai falar de muitas outras. E claro, né, no final, gente, vocês viram, é tudo inflamatório. Meu Deus, não tem como. Você sabe que... Bem, enfim. Tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV para o Dr. Fernando. A gente está falando, então, das dores de cabeça, né? Secundárias, primárias, como o doutor estava explicando. Paramos na sinusite. Eu tenho até uma pergunta, doutor. A gente sabe que pólipos nessa região também são comuns, né? Eles também podem dar queixa de... dores mesmo de cabeça? Carol, se a pessoa tem um pólipo, por exemplo, em cavidade nasal, entope um seio e ele fica inflamado, sim, você pode ter dor de cabeça. Tá. Pessoa que tem dificuldade para dormir ou tem, por exemplo, bruxismo, com problema na articulação temporomandibular, a famosa ATM, também pode ter dor irradiada e isso pode significar um problema. Agora, sabe quando a dor de cabeça de fato é preocupante? Quando? Quando ela reflete a existência de pressão intracraniana aumentada, Carol. Tá. Isso sim nos preocupa. Quer seja um aumento súbito dessa pressão intracraniana ou insidioso. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa tem uma dilatação de um vasinho dentro da cabeça chamada aneurisma cerebral. Antes desse aneurisma romper, existe uma coisa descrita chamada cefaleia sentinela. Sentinela é como se fosse um guarda. Antes de romper, dilata um pouquinho, isso provoca uma alteração sensitiva dentro da cabeça e a pessoa tem uma dor de cabeça que ela fala está diferente, está muito diferente do normal. Intensa. Alto lá, momento de procurar o pronto-socorro. Na hora que o aneurisma rompe e o cérebro é inundado de sangue, a caixa craniana é inundada de sangue, de repente a pressão dentro da cabeça aumenta. E a pessoa pode desmaiar, ter crise convulsiva, entrar até em coma e aí, na verdade, obviamente, é uma emergência neurológica, neurocirúrgica que precisa ser resolvida. Porque se a pressão dentro da cabeça estiver alta por muito tempo, não entra sangue, falta sangue para o cérebro e isso pode representar uma lesão definitiva, por exemplo, um acidente vascular cerebral. E isso, então, a queixa e a dor, ela é diferente? Ela é diferente, Carol. Tem pessoas que falam assim, olha, eu tenho dor de cabeça sempre. Ok, isso é muito ruim, você vai conversar com o médico e vamos, então, achar um padrão, definir um padrão. Mudou o padrão, alto lá, isso também é complicado. Tá. Quer ver um exemplo que acomete muitas mulheres dos 20 aos 40 anos, às vezes está com peso um pouquinho acima do que o índice de massa corpórea ou os padrões normativos da biologia mostram. Pseudotumor cerebral ou hipertensão intracraniana idiopática. O nome pseudo significa falso. Então, falso tumor cerebral. Sim, porque não tem um tumor lá dentro, não tem uma massa, não tem um tecido estranho ao cérebro, mas se comporta como se tivesse. Entendi. A pressão fica direto alta dentro da cabeça, a pessoa reclama de uma dor que comprime a cabeça, constante, não melhora com nada, e inclusive ofende os nervos ópticos e a pessoa começa a perder a visão, Carol. Eu já vi casos como esse, de filho de uma amiga, e de fato ele é complicadíssimo, né? E Super. ele está relacionado com o excesso de peso. Pode estar correlacionado, pode ser uma das causas.
o excesso de peso, hipervitaminose A, o uso de alguns antibióticos, entupimento de veias que fazem a drenagem do cérebro. E assim, isso é uma emergência, porque se você não fizer nada, esse nervo óptico ele pode sofrer como se fosse um AVC nele e nunca mais voltar a funcionar. E é uma causa de cegueira que é passível de tratamento e prevenção. Então, e mulheres jovens, hein? Mulher jovem. Então, tem remédio? Tem cirurgia? Tem, gente. Às vezes você precisa colocar uma derivação, que é um dispositivo que a neurocirurgia implanta, que você tira o excesso dessa pressão e direciona esse líquido para a barriga para equilibrar a pressão. E com isso você preserva a função visual e a pessoa deixa de sentir a dor de cabeça. Doutor, e meningite? Quando a gente fala do quadro de meningite, que é algo grave também, que a gente se preocupa muito, Você falou uma coisa muito interessante, Carol. Meningite, vamos lá. It, a gente aprendeu aqui da sinusite, significa inflamação e muitas vezes infecção. As meninges são membranas que envolvem o sistema nervoso central. Tanto o cérebro como a medula espinhal, que fica dentro desse estojo rígido. O que acontece? O cérebro em si, gente, ele não dói. Então você pode estar achando, minha cabeça está doendo, meu cérebro está doendo. O cérebro não dói. O neurônio ali, responsável pelo nosso comportamento, o movimento, ele não dói. O que transmite a informação dolorosa são essas membranas, que no caso são as meninges. Isso sim, se você empurrar ela, tracionar, ela vai te dar informação de dor de cabeça. Quando você tem uma infecção, por exemplo, uma criança tem uma infecção bacteriana, uma meningite bacteriana, que é uma situação muito grave. Essa meninge, ela sofre, ela é distendida, ela está inflamada. E aí vem uma dor de cabeça que também é péssima, junto com a hipertensão intracraniana, pode até provocar o que a gente chama de vômitos em jato. Então você já percebe que a coisa não está normal. Entendi. O menino vomita longe, tem uma rigidez de nuca. Você não consegue nem pedir para a pessoa fazer isso aqui, Carol, porque fica uma tábua atrás de tão inflamado e comprometido que fica. E febre? E febre muitas vezes febre alta. Então tem que estar... super atento, né, doutor? Super atento. Agora, quando a gente não fala da bacteriana, mas a gente fala de meningite... Sim, tem a meningite viral, que pode acompanhar muitas vezes um simples resfriado, ele pode cursar com isso, e às vezes a gente acaba nem diagnosticando, mas pode cursar com isso também. O que precisa ficar claro é isso, né? A meninge inflamou, ela tem o papel de proteger o sistema nervoso central, conter o líquido céfalo-raquidiano, o cérebro e a medula. Inflamou, ela vai te dar uma informação de dor, até que você resolva todo o processo. Tá certo. Volto já para a gente responder perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, porque, gente, a gente tem que saber todas essas informações para a gente não ter aquele desespero, sabe? Quando a gente começa a sentir alguma coisa ou tá ali com uma criança. E por isso que eu vou dizer para vocês não querem se cuidar, vocês não querem prevenir um monte de coisa para continuar tendo qualidade de vida? De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo o Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião. A gente está falando de dores de cabeça, a diferença entre elas, o que pode ser mais preocupante, né? As queixas, os sintomas, quando procurar ajuda. E a gente já retoma, doutor, porque já a gente vai responder perguntinhas do público até o final. Você separou essas dicas aqui pra gente colocar como alertas. Então vamos lá, eu vou ler todas, depois você vai explicando pra gente. Perfeito. Então, dor de início súbito, dor muito intensa ou de característica diferente, que a gente até comentou, dor intensa que não melhora, dor associada à alteração súbita da fala, da visão, da força dos braços ou pernas, né, até do equilíbrio. Quando ela vem acompanhada de desmaio ou convulsão, quando acontece junto de febre ou rigidez na nuca, aí ó, é um sinal aí da meningite, quando vem em seguida de queda ou traumatismo direto na cabeça. Bom, Carol, esses são sinais extremamente importantes que a gente deve reconhecer como algo que eu preciso sair da minha zona de conforto, sair de casa e ir para um serviço de emergência. Uma coisa que não colocamos ali, e vale a pena dizer, não é normal vazar nenhum líquido pelo nariz nem pelo ouvido. Isso para a pessoa que bateu a cabeça ou até para a pessoa que tem uma dor de cabeça crônica. Isso pode configurar, por exemplo, o que a gente chama de fístula licórica. Feriu o osso, abriu a meninge e vazou o líquor. Isso pode provocar até meningite por infecção e contiguidade por conta da lesão. Então, todos esses assuntos, todos esses temas e a maneira que a gente colocou abrange o que a pessoa precisa ficar atenta. Então, não é normal ter convulsão, de maneira nenhuma, ter perda visual, ter perda auditiva, uma parte do corpo não mexer. Alto lá. Se é isso que está acontecendo, é indicação formal de ir para o pronto-socorro. Tá certo. Perguntinhas do público, então, olha lá, sei que chegaram várias, a gente coloca daqui a pouquinho, só um minutinho já vai entrar aí a que eles escolheram. E, doutor, outra coisa que eu acho que é preocupação do nosso público é quando as crianças batem a cabeça. Vamos falar
daqui a pouquinho. Vamos colocar só essa perguntinha e já já a gente fala sobre isso. Gustavo, obrigada, querido. Doutor, é verdade que quanto maior o estresse, mais comumente você pode ter uma dor de cabeça? Olha, essa pergunta do Gustavo, ela é incrível e ela representa a mais pura verdade. A gente até usa aquele termo, nossa, eu tô com um problema, tá me dando uma dor de cabeça. Porque literalmente o corpo responde, né? A preocupação excessiva, a falta do sono reparador, a falta dos nossos mecanismos naturais de reequilibrar a nossa mente e as nossas emoções. Então sim, o estresse ele pode ser um gatilho para deflagrar uma dor de cabeça, por exemplo, tensional, ou até mesmo outro tipo de dor de cabeça. Pessoa que, por exemplo, é portadora de enxaqueca, se ela passa por um período mais estressante, é de esperar que ela tenha mais crises ou até mesmo que a crise se manifeste de uma maneira mais forte. Tá certo, tem que gerenciar o estresse. Esse tema, olha, eu acho maravilhoso, é bem difícil, né, doutor? Vamos para a próxima perguntinha, olha lá. Obrigada, Sandra, um beijo. Tenho dores de cabeça com frequência e já tratei da pansinusite, mas mesmo assim não passa o que deve ser. Olha, a Sandra usou um nome complexo. Aí, bonito. Vamos dissecar ele, Vamos né? lá. Pansinusite. Pan significa todos os seios inflamados ao mesmo tempo. Entendi. Então, assim, em primeiro lugar, quem vai tratar isso mais de perto é um especialista chamado otorrinolaringologista. Certo. Tratou, resolveu o problema, não tem mais infecção, não é para ter dor de cabeça. Aí sim precisa fazer uma investigação. Porque, veja, você pode ter uma dor de cabeça secundária por mais de uma causa. Assim como você pode ter uma cefaleia primária, ou seja, cefaleia tensional, insalvas ou enxaqueca, e também tem uma questão secundária, como por exemplo aquela na rua. Pode estar associada, né? Uma dica que eu gosto de dar, Carol, vou aproveitar essa pergunta dela, é o seguinte: quando você vai num médico, eu falo isso para os meus pacientes porque ajuda muito e potencializa aquele nosso momento, aquele momento de consulta. Faça um diário da dor de cabeça. Tá. Por quê? A dor de cabeça, ela não existe para quem não está sentindo, para quem não é o portador daquela cabeça dolorosa. E muitas vezes, assim, é tão ruim e a gente acaba esquecendo. Então, se você tem um diário, você escreve, olha, a dor ela foi de forte intensidade, de 0 a 10, começou de manhã, de tarde ou de noite, eu fiz isso ou aquilo para melhorar e não melhorou, ou melhorou, eu percebi que eu comi, sei lá, carne assada, isso provocou. Isso enriquece o momento da própria consulta, até para conseguir separar e classificar o problema, a cefaleia, e estabelecer o tratamento. Tá certo. Estão perguntando, doutor, se de tempos em tempos a gente tem que mudar algum remédio que a gente faça o uso aí contínuo, né? Se pode ser um problema e até gerar aí efeitos. Carol, isso é um problema. Você tocou aqui num aspecto que é a grande preocupação e muitas vezes os pacientes vão no consultório por conta disso. A pessoa que usa analgésico de uma maneira contínua, crônica, muitas vezes descontrolada, sem prescrição médica, porque veja, tem remédio que você vai comprar na farmácia e começa a usar, entendeu? Você pode induzir a uma dor de cabeça crônica que acaba sendo, na verdade, relacionada ao uso crônico do próprio analgésico. Aí você precisa entrar num processo terapêutico de desmame, porque a própria parte química do corpo precisa entender que aquele remédio não está sendo necessário e para de sentir dor. Só que isso é um processo. É um processo. E por isso que precisa de ajuda médica, precisa, né, passar em consulta. Tem coisas muito individuais, né? E até dos gatilhos, como a gente mostrou aqui, que vão gerar essas dores. Eu vou deixar um contato do doutor, que arrasa, tá lá nas redes sociais, sempre com vídeos incríveis. E nessa parceria com Você Bonita, que a gente fica muito feliz. Obrigada, eu também, viu, Carol, muito feliz. @doutor abreviado Fernando Neuro. @doutor abreviado Fernando Neuro. Você encontra o trabalho lá no YouTube, que ele tem o canal dele com entrevistas brilhantes também. E nas redes sociais. Obrigada, até a próxima, viu, doutor? Carol, muito obrigado. Feliz Dia dos Pais pra você. Muito obrigado. E um beijo para todo mundo que nos acompanhou aqui hoje. É isso, a gente volta amanhã ao vivo, 1h da tarde. Tô te esperando, fique com mulheres. Obrigada, menina.